Pessoal, vamos caminhar então para a resolução da nossa sexta questão aqui na bateria de questões de direitos humanos no PCI. Vamos lá. Essa questão, pessoal, caiu no concurso da Defensoria Pública no ano de 2012 também. Perceba que nós viemos de uma sequência de defensoria de 2012, uma sequência muito bacana. Vamos lá. Ao tratar da forma pela qual se dá a incorporação ao direito positivo brasileiro das normas previstas em tratados de proteção a direitos humanos, a Constituição da República estabelece. Pessoal, a chave para responder essa pergunta está no artigo 5º, parágrafo 1º. O artigo 5º, parágrafo 1º, traz o procedimento de incorporação de tratados internacionais de direitos humanos aqui no direito brasileiro. O que diz esse parágrafo 1º? Que em tratados de direitos humanos que forem apreciados 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado Federal, terão o status de emenda à Constituição. Portanto, o legislador, o constituinte, disse que os tratados de direitos humanos que forem aprovados com quórum de emenda à Constituição, ou seja, 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, terão força de emenda à Constituição. Certo? Por essa razão, pessoal, fica fácil responder a pergunta. Porque no próprio artigo 5º, parágrafo 1º, traz essa prerrogativa, traz essa possibilidade. E aí vocês podem me perguntar o seguinte: João, e se esse tratado de direitos humanos não for aprovado com o quórum de emenda à Constituição? 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Como, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica. Se não for aprovado, o que acontece? Qual vai ser a medida adotada? Aqui, pessoal, o recurso extraordinário 466343 de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal firmou um precedente interessante que diz o seguinte: tratados de direitos humanos que não forem aprovados no quórum de emenda, que está no artigo 5º, parágrafo 1º, serão supralegais, ou seja, estarão abaixo da Constituição e acima da legislação ordinária. Mas, se forem aprovados com quórum de emenda à Constituição, serão, e, portanto, os tratados de direitos humanos terão, portanto, a qualidade de emenda à Constituição. Tudo bem, pessoal? Então, vencendo essa parte propedêutica, eu vou me permitir avançar para nós analisarmos as questões. Letra A. Apenas as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovadas na Câmara dos Deputados em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas à Constituição. Pelo contrário, pessoal, o artigo 5º, parágrafo 1º coloca quórum de emenda à Constituição tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Então, para que seja aprovado, tenha quórum de emenda, nós temos 2 votações na Câmara, 2 no Senado, com maioria de 3/5. Portanto, são 4 votações de 3/5 em sessão bicameral. Tá joia? Portanto, não é só na Câmara, no Senado também. B. Apenas os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados no Senado em 2 turnos por 3/5 dos respectivos membros serão equivalentes às emendas. Pelo contrário. Aliás, se a letra A e a letra B tivessem juntas, estaria correto. Mas não é só no Senado, na Câmara também. C. Os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Nesse caso, pessoal, o artigo 5º, parágrafo 1º, consagra essa redação. Logo, nós estamos diante, então, da própria redação do artigo 5º, parágrafo 1º. Logo, é a alternativa correta. D. Os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados pelo Supremo Tribunal Federal, pelo amor de Deus, pessoal, Supremo Tribunal Federal não aprova tratado. Supremo é poder judiciário. Logo, está errada. E letra E. Os tratados internacionais e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às leis federais. Não. Estaria correto, pessoal, se não fosse lei federal. Seriam equivalentes a emendas à Constituição. Tudo bem? Então, a chave para responder essa pergunta está lá no artigo 5º, parágrafo 1º. Ou seja, é quando a Constituição traz o quórum de aprovação de emenda à Constituição para os tratados de direitos humanos. A incorporação desses tratados de direitos humanos no direito brasileiro
sendo aprovado em quórum de 3/5, 2 votações na Câmara, 2 no Senado, com maioria de 3/5, nós estamos diante, então, sendo equivalentes às emendas da Constituição. Caso não sejam aprovados com quórum de emenda da Constituição, no recurso especial extraordinário 466-343 de São Paulo, no caso do depositário infiel, disse o STF, por ser de direitos humanos, muito embora formalmente não seja constitucional, é materialmente constitucional. Logo, esse tratado terá força de supralegal. Mas a regra é, aprovando 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, com quórum de 3/5, nós estaremos diante, então, de um tratado de direitos humanos equivalente à emenda à Constituição.